Povo de Deus, amada Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, é com alegria que mais uma vez a gente se reúne para assim a gente fazer, ler e meditar na palavra de Deus. E é com alegria também que a gente convida todos vocês que através desse canal está nos ouvindo, para a gente fazer a leitura e meditação na palavra de Deus. Todos vocês que amam ouvir e meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Então, convidados estejam vocês para a gente, nós aqui, lendo e meditando, e vocês aí, através desse canal, também lendo e meditando conosco, para a honra e glória de Deus. E com alegria também a gente pede a vocês que vocês, se forem tocados por Deus, se inscrevam nesse canal para, de uma forma gratuita, a gente espalhar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus através desse meio de comunicação, porque a comunicação é uma ciência de Deus, é uma dádiva de Deus, enfim, tudo na terra, debaixo do céu, da terra, foi criado por Deus. E a comunicação não é diferente, também é uma ciência criada por Deus, e o povo de Deus aproveita essa comunicação para obedecer ao Senhor Jesus no ir de pregar o Evangelho para toda criatura. Por isso nosso convite é que vocês se inscrevam nesse canal, ajude a gente de uma forma gratuita, porque como ele disse, de graça recebeste, de graça dai tudo. E a pregação do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus é um dom gratuito de Deus. Se inscreva nesse canal, toque no sino, se possível for, toque em opções para todas. E aí então, quando a gente estiver lendo e meditando, o próprio canal se encarrega de comunicar a vocês através de um toquezinho, e vocês assim também meditar e lendo a palavra de Deus. E pode assim compartilhar também com os amigos, enviando a pregação da palavra de Deus através desse vídeo para os amigos. E assim a gente, de uma forma gratuita, por amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê, Jesus falou, verdade é salvo. Quem crê e obedecer a palavra de Deus. E quem não crê é condenado. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho, e a função de converter o ser humano e de convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo assim recebeu de Jesus e é cabível a ele. Porém, mais uma vez a gente convida vocês para a gente fazer essa leitura hoje, que está escrito em Mateus capítulo 10, Evangelho de Jesus Cristo, narração de Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao 38. Então, vamos orar e pedir a Deus sabedoria, porque só Deus tem a verdadeira sabedoria para nos dar. Como a própria palavra de Deus diz, a verdadeira sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, desse Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Pai também, os salvos em Cristo Jesus. Porém, vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, como sempre, Pai, nós te convidamos para presente o Senhor se fazer como nosso convidado de honra. Se faz presente, Senhor, com o teu Santo Espírito, a mim aqui que estou lendo e meditando. Se faz presente também a todos aqueles que estão comigo através desse veículo de comunicação, ou deste canal de comunicação, como assim a gente queira chamar. O Senhor esteja com eles, dando-nos sabedoria, e para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Porque Jesus, o Senhor nos deu o Espírito Santo para entender, a gente entender e pregar a tua palavra como assim o Senhor nos ensinou. Pai Santo, através de Jesus Cristo, nos concede essa graça e misericórdia de fazer permanecer em nós, em nosso meio, o teu Santo Espírito, que nesse povo, igreja fundada por Cristo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade,
povo que passa a ser morada de Deus em espírito, morada do Espírito Santo ou templo do Espírito Santo. Poder seu, ó Pai, poder seu, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Então, amados, vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 39. Diz assim, título da leitura, As dificuldades. Assim falou o Senhor Jesus, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por amor de mim e por causa de mim, achá-la-á. Meus irmãos, é a vida terrena e a vida eterna. Palavras de Deus, como sempre, palavras infinitamente poderosas, sábia e poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem e que obedecem com entendimento a palavra de Deus. Jesus aqui está mostrando que ele não veio trazer paz à terra, ao mundo. Ele veio separar, causar divisões. Ele veio tirar um povo do mundo para formar um corpo. Então, para o mundo, Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer uma espada para dividir, separar um povo do mundo para formar o seu corpo, a sua igreja. Agora, dentro dessa igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, que ele é o cabeça e nós somos seus membros, aí sim não pode haver divisão dentro do corpo de Cristo, porque Jesus nos tirou, nos dividiu do mundo, nos santificou do mundo, ou seja, separou. A palavra santos significa separados. Ele nos santificou do mundo, ou seja, nos separou do mundo para nos fazer propriedade exclusiva de Deus, povo santo de propriedade exclusiva de Deus. É a igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Agora, dentro da igreja de Cristo, aí não pode haver divisões, porque é uma união, é uma unidade a igreja do Senhor. Quando ele estava orando ao Pai, ele orava e dizia, Pai, como eu e tu somos um, que eles também sejam um. Ele está se referindo não ao mundo, mas está se referindo à igreja dele, que ele dividiu do mundo, que ele tirou do mundo. E o Senhor Jesus fala que quando ele veio ao mundo, não veio trazer paz ao mundo, à terra, ele veio causar divisões, e ele traz para unificar esse povo, para ser propriedade exclusiva de Deus. E quando ele tira esse povo do mundo, os inimigos desse povo que ele tira do mundo, o inimigo dos homens que ele tira da vida, para dar vida, nos traz da morte para a vida, das trevas para a luz. Os inimigos do homem podem ser até os da própria casa, porque numa casa não só tem vasos de honra, tem vasos de honra e vasos de desonras. Então, numa casa onde aqueles que recebem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, ele pode se tornar inimigo do restante de seus familiares, como Jesus disse aqui. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Sim, que Jesus mandou a gente amar nossos familiares, honrar nosso pai, nossa mãe, mas ele está se referindo ao amor de Deus em primeiro lugar, o amor a ele em primeiro plano. Aquele que amar mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas ele mandou a gente honrar nosso pai e nossa mãe,
amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas o amor a Deus acima de tudo. E quando ele tira esse povo do mundo, os inimigos do homem podem ser os da própria casa. Passamos a ser, no momento em que Jesus nos tira do mundo para formar esse corpo, essa igreja, governada por ele, por Jesus, que é o cabeça do corpo, a gente passa a ser amigos de Deus, filhos de Deus e inimigos do mundo. Quando a gente é salvo em Cristo, tirado do mundo pecaminoso, a gente passa a ser inimigo do mundo, porque a gente não mais concorda com as obras mundanas, pecaminosas. Como Jesus pregou, e verdade é, a gente também, como seguidores e como obedientes a Cristo Jesus, salvos em Cristo, a gente também prega as malignidades do mundo, as maldades do mundo, as contrariedades do mundo que é para com Deus. Sim, esse mundo pecaminoso, o mundo que o seu príncipe não tem nada a ver com Jesus nem com Deus, o príncipe desse mundo, porque ele cogita nas coisas pecaminosas, nas coisas da carne. Ele não tem nada a ver com Deus, o inimigo desse mundo. Ele até foi derrubado lá de cima da glória, porque se rebelou contra Deus. E ele não tem retorno mais para lá, porque Deus derrubou ele lá de cima, para ele comer o pó da terra, aqui na terra. E quando ele foi derrubado lá de cima, os anjos de Deus, os da luz que ficaram lá, aqueles que não se rebelaram contra Deus, mas que ficaram do lado de Deus, obedientes a Deus, deram glória a Deus e disseram: ai dos habitantes da terra, porque o diabo foi derrubado para a terra. E ele desceu com toda a ira, sabendo ele que resta pouco o seu tempo. Sim, é até a vinda de Cristo, a segunda vinda. Porque na segunda vinda de Cristo, Cristo vai destruir ele totalmente, juntamente com todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Jesus vai derrotar e vai destruir, vai pôr um fim eternamente, vai lançar o diabo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas esse povo que Jesus separou do mundo para formar o corpo de Cristo, povo obedientes à palavra de Deus, ele vai ressuscitar e levar para a glória, como ele disse. Que todo aquele que ouve a palavra de Deus, dele que guarda, salvos estão. E nos deu autorização a essa igreja do Senhor, nos deu a chave do céu, que é o Evangelho, para a gente pregar, e todo aquele que crê será salvo. É ligado no céu, terá sido ligado no céu. No momento em que o ungido de Deus prega a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus toca nele e ele crê, ele sai da morte para a vida, ele é ressuscitado em Cristo, e assim as portas do céu se abrem para ele, no momento que ele crê e passa a obedecer a palavra de Deus. Mas aquele que não crê, condenado é. O que permanece na incredulidade, na desobediência da palavra, é segunda morte, no dia da vinda, na segunda vinda de Cristo, a segunda morte é lago de fogo, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta, como está escrito em Apocalipse. Mas aqueles que vão ser lançados no lago de fogo são justamente aqueles que não são encontrados seus nomes no livro da vida dos salvos. Mas bem-aventurados são aqueles que não adoraram a besta, que não prestaram serviços até a vida inteira para o adversário de Deus aqui na terra. São bem-aventurados porque esses que não adoraram a besta são justamente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, determinados por Deus para serem salvos. E receberam vida e vida em abundância em Cristo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz claramente: Jesus veio trazer paz, não para a terra, não para o mundo. Ele veio causar divisão até nos meios familiares, pai contra filho, filho contra pai. Ou seja, quando ele salva uma determinada pessoa numa casa, que o resto permanece na incredulidade, os inimigos daquele salvo serão os da própria casa. Assim falou Jesus, verdade é. Mas ele mandou a gente honrar nosso pai, nossa mãe, mas em prioridade o amor a Deus acima de tudo, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, depois que salvos somos em Cristo,
e assim obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, é salvação, é vida eterna. Porque a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Quem recebe o Espírito Santo para entender a palavra de Deus, quem é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, quem recebe de Deus o dom da fé, que é dom gratuito de Deus, salvação em Cristo Jesus, que é pela fé, através da misericórdia, da graça de Deus, então assim, bem-aventurados são, porque lavados e remidos são no sangue do Cordeiro, recebem vestiduras brancas para poder entrar na cidade vindoura, na cidade dos salvos, pelas portas, e assim se alimentar eternamente da árvore da vida, isto é, para a honra e glória de nosso Pai Celestial, nosso Deus, Criador único, Salvador único que Ele nos deu, Jesus Cristo, seu amado Filho, que a palavra de Deus se fez carne nele para nos salvar. E os que têm ouvidos para ouvir, ouvem a voz de Jesus, porque são ovelhas, como Ele disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. Jesus disse que quando terminar de reunir todas as ovelhas dele, primeiramente, na época que ele estava como homem, ele disse que veio especificamente para a casa de Israel. Sim, mas depois que ele morreu e ressuscitou, aí mandou que esse evangelho se espalhasse para toda a terra, até os confins da terra. Todo que crê e for batizado será salvo. Então, meus irmãos, não tenha dúvidas, palavra de Deus, verdade é. Deus não é o homem para que minta, mas Deus é 100% verdadeiro. Bem-aventurados nós que cremos com convicção nessa palavra infinitamente poderosa para salvar, palavra de Deus que veio ao mundo através da misericórdia de Deus para salvar, a saber, todos aqueles que são chamados por Deus, que é dado o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, do mesmo jeito que o Senhor Jesus falou, como homem ele ainda estava e disse, que veio falando em parábola, para se confirmar as profecias de Deus através dos profetas que diziam que Jesus vinha falando em parábolas para que nem todos entendessem, para que nem todos se convertessem, para que nem todos chegassem e pedissem perdão e Deus perdoasse. Mas Jesus veio falando em parábolas para aqueles que são dignos, através da misericórdia de Deus, de ouvir essa palavra e entender através do Espírito Santo que nos é dado ao povo de Deus, à igreja, que o Espírito Santo também, Jesus não deu o Espírito Santo para o mundo. Do mesmo jeito que ele não veio trazer paz ao mundo, ele não deu o Espírito Santo para o mundo pecaminoso. Para o mundo pecaminoso que vive dando ouvidos às obras pecaminosas cogitadas pelo inimigo de Deus, que cogita nas coisas da carne. Esses que dão ouvidos às obras que vivem na prática, se alegrando na prática das obras pecaminosas, tais que praticam as obras inimigas de Deus, que são as obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Mas aqueles que morrem juntamente com Cristo, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós, para que a gente morra a velha criatura pecaminosa, morra para o pecado e ressuscite com Cristo, ou seja, o nosso espírito seja vivificado em Deus, que a gente tenha vida e vida em abundância para Deus através de Cristo Jesus, através da palavra de Deus que se fez carne em Cristo. E todo aquele que crê e obedecer, salvo é. Por isso, então, tudo que Jesus nos fala é a palavra de Deus, é verdadeira, é digna de ouvir e poderosa para salvar. Por isso compensa a gente obedecer esse chamado de Deus, sair do mundo pecaminoso e pregar as malignidades do mundo do mesmo jeito que Jesus pregou, mesmo sendo a gente sujeitos a ser odiado como o nosso mestre foi. Bem-aventurado nós somos, porque Jesus disse: bem-aventurado quando vocês forem caluniados, quando forem mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de meu nome, quando vocês forem rejeitados por causa de mim. Lembre-se que primeiro eles me odiaram, por isso que eles vos odeiam.
É porque eles não aceitaram nem Jesus, nem aquele que o enviou, nem o Pai de Jesus que enviou essa palavra ao mundo. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra, mas ele veio ao mundo e o mundo o rejeitou, o mundo pecaminoso. Mas a todos, tantos quantos creram na palavra de Deus, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. E isso não depende da vontade do varão nem da varoa, nem do homem nem da mulher, depende da vontade de Deus. Deus disse, eu uso de misericórdia para quem eu quero ter misericórdia. Né? Então, Jesus veio falando em parábolas para que nem todos entendam, o mundo pecaminoso não entenda, mas só aqueles que ele tirou do mundo. E os inimigos do mundo são aqueles que se tornam amigos de Deus, filhos de Deus. Os inimigos dos da casa serão aqueles que não são salvos em Cristo. Eles passam a ser inimigos do povo de Deus. Até no meio de seus familiares, o povo de Deus podem ser odiados. Porque Jesus veio trazer a espada para dividir, separar e santificar. Tirar um povo do mundo para formar o corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo, sim, aí a união, é uma unidade. Do mesmo jeito que o Pai e Jesus é uma unidade, a igreja de Jesus é uma unidade, governada por um só cabeça, que é Jesus Cristo, governada por um só Deus, e recebida do Espírito Santo uma só doutrina, porque nós fomos chamados para beber de um só Espírito, batizados em um só batismo, enfim, ser uma unidade, um corpo de Cristo, com vários membros, muitos membros somos, mas somos um só corpo, uma só igreja, governada por um só cabeça, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, hoje e eternamente. Isto pela misericórdia de Deus, graça de Deus e amor de Deus pelos salvos em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, amigos desse canal, povo que ama ouvir e meditar na palavra de Deus. A paz de Jesus comigo esteja e com todos vocês também. Jesus abençoe vossos familiares e vocês, e em nome de Jesus, sintam-se abençoados para a glória do Pai. Amém.